Olá, estamos dando início a mais uma entrevista em nosso canal e o nosso entrevistado de hoje é Gleison Castro. O Gleison, além de escritor, é um produtor, né, de conteúdo audiovisual e, recentemente, ele lançou um canal chamado Papo Letrinhas, que é dedicado especialmente para o público infantil. E a primeira pergunta que eu faço para este cearense guerreiro, né, um desbravador deste universo infantil, é o seguinte: Gleison, da onde que surgiu a necessidade de unir literatura infantil com o audiovisual, né, uma vez que a gente sabe que está cada vez mais difícil prender a atenção da criançada devido ao uso de aparelhos eletrônicos, isso e aquilo outro. Da onde que surgiu essa ideia? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz mesmo estar participando, né, para falar um pouco sobre a literatura infantil, unindo aí junto com o audiovisual. Bom, a ideia, na verdade, ele surgiu já tem alguns anos, mais ou menos uns 5, 6 anos, e desde esse período eu vim trabalhando por quê? Porque eu trabalho com literatura infantil, eu gosto de trabalhar com crianças, né, com esse universo lúdico. E com a democratização, né, da internet, isso facilita, na verdade, eu trazer o meu trabalho, né, para um público muito maior, que era um público que eu acabei saindo ali das escolas, que era com quem eu trabalhava, assim, diretamente, para buscar esse público, ou seja, essas outras crianças de outros estados, né? Então, a ideia de unir esses dois era justamente para eu poder mostrar o meu trabalho, né, esse amor pela literatura infantil, e que é um universo que, na verdade, ele vem conquistando não só as crianças, mas também os adultos, né? E com essa ideia da democratização, né, da internet, de facilitar o nosso trabalho, então eu resolvi, né, criar o meu próprio canal para mostrar, criei todo um estúdio. Você vê aqui que tem, né, algumas partes do estúdio do Papo Letrinhas, né? Foi todo criado por mim, desde a concepção, o layout, com a ajuda de alguns amigos da área, né, para poder desenvolver da melhor forma o canal. E a ideia deu muito certo, né? Na verdade, ele já tem um tempinho, tem mais ou menos 1 ano e 4 meses que o canal ele se fez, na verdade, se concretizou, porque eu já tinha tentado uma vez, aí depois saiu, eu tirei, né, deixei só para fazer um teste e retornei novamente, e deu muito certo. E isso realmente eu consegui pegar praticamente as crianças do Brasil inteiro. Hoje em dia eu tenho contato com pais de crianças lá de São Paulo, Rio, daqui do Ceará, de Vitória, de Manaus, né? Então, essa perspectiva de chegar, né, nesse público, ele foi concretizado. Mas, como você falou, né, tipo, essa questão da internet, né, será que a criança ela vai ter um interesse? Mas tem uma particularidade em relação a isso. A criança que assiste o meu canal, ela não é a criança que gosta de jogar, por exemplo, jogos. Tem, mas é muito, não, eu vou dizer raro, assim, são poucos, né? A criança que gosta do meu canal é a criança que gosta de ler, é a criança que tem um incentivo dos pais, já desde criança mesmo, assim, tipo, já ainda estando na barriga, né, que os pais relataram para mim que lia quando estava a criança ainda na barriga. E então a criança já nasce com esse dom, com essa vontade, né, de poder escutar, de querer ler, né, criar o seu próprio universo, né? E também tem uma outra particularidade que são crianças voltadas para a arte, né? Tem crianças que pintam, tem crianças que escrevem, né? Tem crianças também que são vegetarianas, crianças veganas. Então, na verdade, eu percebi que o meu público é esse, né? Um nicho que aparentemente é um nicho pequeno, mas ao mesmo tempo não é, né? Tipo, a gente percebe cada vez mais que esse universo ele vai aumentando. Então, o interesse pela literatura infantil, né, dessas crianças que não são as crianças que estão relacionadas diretamente com jogos
ou que não gosta da literatura, ela tem cada vez mais crescido, né? Então, o meu público é esse. Então, a ideia de juntar a literatura com o audiovisual era justamente, como eu falei, para chegar nesse público, né? Um público que tivesse interesse, né? Interesse pela literatura. E eu também parto do princípio, Gabriel, que eu não vejo as redes sociais, por exemplo, de uma forma tão negativa como muita gente fala, né? Pelo contrário, ela facilita, né, o processo de aprendizagem também, né, a própria leitura. Nós temos aí muitos youtubers que trabalham com essa questão da literatura, que são muito bons, mas também tem um outro lado. Mas o outro lado, a criança ela só vai ter acesso se o pai permitir. Né? Então, ele só vai ter acesso a determinada conteúdo se o pai permitir. Né? Então, assim, mesmo aquela criança que ela gosta de literatura ou que gosta de arte, que toca também, que tem muitas crianças que tocam violino, violão, ela gosta do outro lado, do outro universo. Mas tendo esse apoio e essa orientação dos pais, ela segue sim o caminho, vamos dizer assim, o caminho certo, né? Que é a descoberta da leitura através das redes sociais, seja ela no YouTube, seja ela agora no TikTok, né? Enfim, todas essas redes sociais, seja no Facebook, que facilita o processo, né, de conhecer profissionais, que nós temos profissionais mesmo, formados na área de pedagogia, em arte, que traz esses conteúdos, né, para essas crianças. Então, a ideia foi essa, justamente buscar, né, essas crianças com conteúdo em que enriquece, na verdade, o seu vocabulário, né, a sua forma de raciocinar, eu apresentando livros que eles não conhecem, de autores, por exemplo, que lançam individualmente, que não tem, na verdade, ali uma editora por trás. Perfeito. Eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro, claro. Gleison, a próxima questão é a seguinte. Durante a entrevista para a jornalista Isabel Costa, do site do blog opovo.com.br, você aprofundou, né, um pouco mais dentro da questão do canal, ou seja, da interação do canal com esse público. Ou seja, você fala, abre aspas, que no canal temos dois personagens, o Glack, né, que apresenta todo o arco do episódio, e o Papo, que entrará, né, no caso, em um determinado momento do canal para interagir com o Glack. Então, como que funciona essa questão para o nosso público saber como que é a interação desses personagens que você criou? Pronto. No primeiro momento, né, que seria a primeira temporada, com uns 12 episódios, nós temos o personagem Glack, né, que, na verdade, o Glack, ele é nada mais, nada menos que as iniciais do meu nome, Gleison Araújo de Castro, né? Então ficou GLAC, o Glack, né? E é o que eu uso no meu e-mail, enfim. Então, o personagem Glack, ele é o que leva todo esse universo, né, lúdico para as crianças, né, da forma como ele se apresenta. Não é uma forma, talvez eu esteja puxando uma sardinha para o meu trabalho, mas não é uma forma muito chata, sabe, tipo, de ser apresentado. Ele traz elementos, né, da literatura, né, que é a magia, que é a alegria, que é a descoberta da literatura. Ele brinca com os elementos, ou seja, com os temas que é apresentado, porque cada episódio é um tema. Aí, por exemplo, o tema é mãe, né? Então ele traz aí não só qual é o significado do tema da mãe, como também temas voltados da literatura grega também, como eu sou formado em letras português e latim, então eu trago muito elementos, né, da literatura grega e latina. Então eu apresento dentro desse episódio, juntando, né? Então eu faço essa junção. Então o Glack, no primeiro momento, nessa primeira temporada, ele só existe esse personagem. Mas eu senti a necessidade
de um outro personagem que pudesse interagir, né, com o Black, e para que o canal ele ficasse um pouco mais interativo, né? Não ficar uma coisa só ali, o Black indo para um lado, lendo umas histórias, ou contando uma história, ou contando o livro. Mas o Black, aí veio o papo, então tive a ideia do papo. Ele não está aqui no momento, se eu soubesse que você fosse fazer essa pergunta, eu tinha deixado ele aqui ao lado, né? O papo ele surgiu dessa necessidade, né, de interação com o personagem Black. Só o que acontece essa segunda temporada, ela ainda não foi ao ar com o personagem Black, com o personagem Papo, porque surgiu aí vários outros trabalhos que começou a tomar muito meu tempo. Eu cheguei a gravar alguns episódios e faltou aí uns 8 episódios para eu finalizar, né? Mas a ideia do Black com o Papo é esse, é a interação dos dois personagens. Ele, na verdade, ele é um boneco muito fofo, e ele é uma marionete, né? Então ele vai falar comigo, né? Ele vai ter a relação, ele na verdade é um devorador de livros, né? Ele acha que comendo o livro ele vai ganhar todo o conhecimento que está ali. Então é um personagem lúdico, totalmente cativante, né? Então à medida que eu vou interagindo com o personagem é muito divertido, porque aí não fica só o Black ali interagindo com a criança no outro lado da tela, né? Vamos dizer assim. Aí fica uma coisa mais mágica. Então tem um rapaz, que é o Netinho, que me ajuda, né? Que ele tá ali fazendo esse personagem, o Papo lá, mexendo lá com a boca, com os bracinhos, tudo, e se torna muito mágico. E isso, como eu tenho sobrinhos, né, pequenos, eu apresentei para eles, e já existia o interesse, né, pelo canal. Quando o Papo apareceu, acho que despertou ainda mais. Então a ideia foi essa. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: já partindo mais para uma questão lúdica da criança e tudo mais, no cenário nacional. A gente percebe que desde os tempos de Rui Barbosa, vamos dizer assim, a coisa tem mudado gradativamente a cada ano, e toca também naquele ponto que eu falei contigo no início da nossa conversa, que é o desinteresse, né, por parte da grande maioria das crianças. Eu acredito particularmente que isso vem ou de berço, né, da educação dos pais que estão em casa, ou da própria escola, que não incentiva as crianças a lerem, né, a mergulhar dentro desse universo. Então, obras de Monteiro Lobato, o Sítio, isso e aquilo outro, acaba ficando que, hoje em dia, se você pergunta para uma criança de 5 anos, é muito raro ela saber quem foi Emília, Narizinho, isso e aquilo outro. Então, eu queria saber, Gleison, qual a sua opinião a respeito desse tema? Você acha que as escolas deveriam incentivar mais as crianças? Gabriel, tem uma coisa que eu acho muito importante a gente abordar, né? É essa questão da relação escola e família, né? Atualmente, eu trabalho na Secretaria de Educação do município aqui de Cascavel, e eu lido diariamente com essa questão. Tanto eu sou técnico, né? E, na verdade, dou preparação para os professores, no meu caso, do quarto ano, com todos os professores do quarto ano aqui do município, que são um total de 52 escolas. E, no primeiro momento, o que eu percebia era o seguinte: primeiro, que não tem um incentivo, né, da família, né, da leitura, e dependendo da localidade onde ela mora, né, são N fatores, na verdade, que influenciam no desempenho, né, do desenvolvimento da leitura e do desejo pela leitura da criança, né? Então, a escola ela tem, sim, um papel fundamental nesse processo, mas, mais do que isso, os pais. Como eu falei para você no início, eu tenho o meu público, é o público que os pais incentivam as crianças com a arte em geral, né? O que toca violino, o que pinta, o que gosta de escrever, né? Ele tem aquele desejo, né? Além de estar, gostam de brincar, não é, a questão não é essa, mas
o despertar pela leitura é muito maior porque tem um incentivo dos pais, né? Então, a escola, tanto ela municipal, estadual, ou federal, ou seja ela particular, o papel da escola ela é fundamental nisso também, porque ela acaba dando continuidade naquele processo que já vem dos pais, né? Então, como eu lido, infelizmente, essa questão da pandemia acabou nos afastando um pouco mais, né? Cada um trabalhando em casa, home office, acompanhando tudo, os alunos tendo essas aulas online, então isso não nos permitiu a gente ter um acesso, não é que não tem um acesso maior, mas estar mais presente e acompanhar, né? Então esse afastamento também acaba nos prejudicando um pouco, né, para acompanhar. Mesmo a gente mandando todo o material para eles acompanhar, mas às vezes eles não têm um incentivo, né, dos pais, né? Então, eles dependem, tem criança que depende praticamente dela mesma, infelizmente. Mas o que acontece? Eu percebi que os professores, né, ou até mesmo pais que aqui da localidade, vizinhos, enfim, eles apresentam que isso não é ruim, tá? Mas eles apresentam que é uma forma, na verdade, de incentivar a criança. Mas lendas e contos que já estão acostumados, que na verdade que faz parte desde sempre, mas que eu acho que ele poderia avançar um pouco mais, que são tipo Branca de Neve, né? Tipo Os Três Porquinhos. Então bate muito nessa tecla, né? E ao invés de explorar um pouco mais, por exemplo, a nossa literatura do folclore, por exemplo, Curupira, né? Então nós temos muita coisa a ser explorado, mas por dificuldade de alguns profissionais, ou mesmo dos pais, de apresentarem conteúdos novos, né, de fazer que aflore a curiosidade cada vez mais da criança, acaba limitando e às vezes realmente a criança não tem interesse, né? Hoje nós temos aí, tipo, a literatura infantil no Brasil, ela é muito rica, tem cada vez mais crescendo, a literatura também mundial nem se fala, né? Mas é isso, a escola e a família, ela tem que andar em conjunto, tem que ter um interesse de ambos, né, principalmente da família, de fazer com que aquela criança ela sinta interesse mesmo de ler. Porque assim, o Gabriel, é muito difícil você ter o desejo de ler, porque é cansativo, né? Às vezes é chato também, dependendo do livro que você esteja lendo. Mas é muito gratificante, sabe? Quando você se descobre ali. É enriquecedor, é enriquecedor. Você acaba, na verdade, quando pega um livro e começa a ler de início, e começa a pegar, chamar atenção, e você quer descobrir aqueles personagens, o que ele está fazendo, por que ele fez aquilo, né? O que vai acontecer com ele no final do capítulo, não acontece nada, aí já tem um gancho aí para o próximo capítulo, e você quer ler para chegar no final para saber o que vai acontecer, é isso, né? Tipo, que a magia da literatura. Né? Acaba Então, havendo mas como é interação. que eu vou despertar? Isso, exatamente. Eu sou assim, eu sempre fui assim, né? Quando eu pego um Aham, livro chato, eu demoro a ler. E eu adoro ler, aham, entendeu? Quando eu pego ele, que é uma linguagem chata às vezes, ou então sei. porque a história não me pegou, eu acabo deixando ele um pouco mais de lado. Eu vou lendo aos poucos. Um livro que eu poderia ler em 2 semanas, eu vou ler em um mês, 2 meses, entendeu? Então, eu que gosto de ler às vezes, quando eu pego um livro chato, tenho essa dificuldade de dar continuidade, imagina uma criança, entendeu? Então você tem que apresentar um leque de títulos, né, de histórias, e não ficar naquela mesma coisa, Os Três Porquinhos, A Branca de Neve, quem mais? Deixa eu ver. O Pequeno Polegar, agora eu acho que Pequeno Polegar, se eu não me engano. Enfim, são histórias que vêm séculos e séculos, né? Mas podemos apresentar outras coisas, né? Então, mais uma vez, a escola, sim, ela tem esse papel muito importante e ela vem cada vez mais desenvolvendo esse trabalho, eu percebo, né? Desde quando eu morava no Rio e eu trabalhava numa escola municipal como voluntário, né? Num projeto aí do Estado, e eu via que elas tinham esse interesse, algumas não tinham, na verdade que é a maioria, mas da forma como você trabalha, de repente, todas queriam estar contando a história, todos queriam escrever uma história, sabe? Todos queriam estar ali participando de alguma forma. E foi assim um trabalho árduo, foi tipo
Eu levei 6 meses para conquistar um grupo de crianças de 30, onde 5 gostavam de ler, entendeu? E gostavam ali de interagir. Os outros só queriam brincar, jogar papel. Então, é um processo mesmo, né? De eu conversar com os pais, às vezes eu percebia que os pais não tinham interesse nenhum, estava ali para colocar o filho somente na escola. Então, o professor, na verdade, a escola, na verdade, ela acaba tendo o papel de quê? O papel da própria família, né? O papel da casa daquela criança, né? Então, cabe a gente, já que nós temos esse papel, infelizmente, muitas vezes eu não tenho essa relação direta com os pais, também por questão econômica, uma série de coisas, né, que influenciam. A gente tem um pouco de dificuldade, mas eu acho que isso vem melhorando bastante, e eu acredito também que melhorou muito a partir do momento que a internet se tornou mais aberta, né? Essa descoberta de buscar além da sala de aula, além do professor, né? Tipo, a minha sobrinha, ela, em vez em quando, ela tá ouvindo histórias, né, em desenhos de literatura, né? Ou um youtuber que fala sobre literatura, e ela vem toda feliz comentar para mim, olha, eu li uma história, eu vi uma história, assim, aí conta, entendeu? Então, assim, saindo um pouco do dia a dia do livro também, mas que também está na telinha, né? Então, acho que dentro desse contexto, a escola e a família ela precisa andar lado a lado. Muito bom. Gleison, uma última questão para a gente é a seguinte: você, para além das questões do universo infantil, você também faz conteúdo para os adultos, né? Então, a gente está, bom, sabendo que está vindo aí uma coisa muito boa, né? Uma produção, uma superprodução que se inicia uma telenovela que está surgindo aí, especialmente feita no estado do Ceará, né? E que agrega atores, atrizes, pessoas de vários ramos do Nordeste brasileiro, nesse conglomerado dos 9 estados, mas especificamente é um produto cearense. Fala para mim como que está o andamento dessa produção. Eu sei que a coisa, por enquanto, ainda está meio que em segredo de Estado, mas alguma coisa você pode falar para o nosso público. Então, o que vem de bom por aí? Já começaram os trabalhos? Como que está a produção da novela que virá? Pronto. Eu estou muito feliz, né, com esse... É um trabalho, na verdade, um sonho que está se realizando, que é como apresentar, né, um produto que é totalmente, assim, tipo, cearense, vou dizer assim, né? Que é a novela, né, que ela vai estrear aqui no Ceará, através de uma TV cearense, genuinamente cearense, né, com um elenco cearense. Nós temos alguns do Rio, né, pela questão de personagens, né, que era necessário, que são 3 atores, no total 19 atores, 3 são do Rio, né, o restante todos cearenses. E se passa todo aqui em Cascavel, que é um município que fica a 75 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos 1 hora, né? Que é litoral, enfim. E a novela, ela, como eu falei, ela é um sonho que está se concretizando agora, e eu queria que ela tivesse as características nordestinas, né? Passando aqui, sendo ambientada toda no Ceará, com atores nordestinos, né, com uma equipe nordestina, e para minha surpresa, quando eu levei o projeto para essa TV, e a presidente, quando ela disse, não, eu quero que a gente possa transmitir, né, então eu fiquei muito feliz, porque é uma TV 100% cearense, né? Então, assim, o meu primeiro trabalho como autor, né, de uma novela, ela está, na verdade, sendo construída no meu lar, né? Tipo, no local, vou dizer assim, onde eu nasci. Eu sou cearense, né? Eu fui para o Rio, né, buscando o desejo de construir uma carreira artística, mas eu acabei que descobri, né, depois que eu retornei, que a minha carreira estava aqui, né? Mas nada é por acaso. Conheci muita gente aí no Rio, né? E é tanto que essa junção, essa construção hoje desse trabalho,
ela envolve, né, essas pessoas que eu conheci. Por exemplo, nós temos não só a questão do elenco, mas a questão das músicas, né, que vão compor lá os personagens. Inclusive, você, Gabriel, você tem umas músicas lindas que fazem, que tem a característica de alguns personagens, tem outros artistas, tem da Paraíba, né, tem aí do Rio também, um ator, desculpa, um cantor, ele tem uma música também muito linda. Então, foram amigos que eu conheci aí no Rio e apresentei o projeto para eles e eles gostaram, então estamos construindo juntos, né? Então, assim, eu percebi uma coisa, que o sonho que era meu, na verdade, ele se tornou coletivo, porque é a oportunidade de mostrar o meu trabalho aqui na minha terra, né, com atores assim, tipo, atores maravilhosos mesmo, profissionais. Todos eles são do teatro, então a gente já parte do princípio aí que nós temos profissionais muito bons, atores premiados, inclusive, boa parte deles mesmo. Inclusive, nós temos uma que já tem um prêmio internacional, está concorrendo outra agora, aí lá daqui do Ceará. Tem outra que também tem uns 3 prêmios de como chama, meu Deus, agora que deu um branco agora. Ela tem uns 3 prêmios de um musical que teve aqui. A menina é excelente, ela canta, ela dança. Ou seja, quando eu fui em busca desses atores, primeiro eu ia abrir, na verdade, o teste. Aí depois eu percebi que ia ser muito difícil para a gente conseguir manter, né, essa cadência, esse trabalho todo. Então, eu preferi ir logo em busca de atores, né, que tinham as características já que eu esperava. Então, quando eu fui, né, em busca desses atores, para minha surpresa e minha felicidade, eles aceitaram, não tive a dificuldade. Por quê? Porque é a oportunidade de nós mostrarmos um trabalho que foge, né, que sai desse eixo Rio-São Paulo, né, que são as 3 principais novelas, que é Record, SBT e Globo, né, que transmite, que produzem novelas, né? Então, quando sai disso, aí você vai para um outro estado que não produz, né, esse tipo de produto. Então, isso é não só um benefício para o autor, como para todos os atores, né, de mostrar o seu trabalho e ir para o Brasil inteiro também, porque ela vai ser transmitida pelo Ceará e também pela TV a cabo, né, que aí isso vai para o Brasil. Então, é isso. Então, infelizmente, porque eu estou buscando algumas palavras, porque eu não posso falar muita coisa ainda. Claro. Segredo de Estado. É Mas assim que assim, os ó. bons, é assim que os Pois grandes é. projetos dão certo, mantendo no sigilo. Pronto. Gleison, eu quero agradecer Pois é. E assim, infinitamente. mas já nisso. Nosso tempo estourou, eu estou com 30 minutos já. Pronto. Eu quero agradecer imensamente a você por dedicar uma parte do seu tempo para conversar aqui com o nosso público, nossos telespectadores, e dizer que é um prazer imenso, né, ter tido você aqui comigo. E o Gleison, eu o conheci, eu acho que em 2014, 2015, no Rio de Janeiro, o lançamento de um livro de uma autora, salvo engano, era pernambucana ela, né? A Maria, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas é uma pessoa maravilhosa. E eu conheci Acho que era isso. essa figura fantástica que é o Gleison, e só tenho a agradecer por sua amizade e por você ter aceito o meu convite. Muito obrigado, Gleison. Eu que agradeço, Gabriel. Qualquer coisa, estamos aí. Fico muito feliz por esse momento de nós estarmos compartilhando, né, com o seu público a questão da literatura infantil, que eu acho, mais uma vez, ela é de extrema importância, e só assim ele vai ganhar cada vez mais espaço quando nós temos pessoas como você, como eu, que tenta, do máximo possível, transmitir para todas elas. Então, muito obrigado e tenha uma boa noite. Eu que agradeço. Uma ótima noite a todos e até o próximo encontro. Tchau.